Oi, professor! Nós vamos apresentar hoje um seminário sobre as funções orgânicas e o meu grupo é composto por Ana Clara Moraes, Gabriela Pereira e por mim, Isabela. Nós vamos falar sobre 6 dessas funções orgânicas que foram as estudadas até agora, ou seja, álcool, aldeído, cetona, fenol, enol e ácido carboxílico. Acerca do álcool, ele pertence à classe dos compostos orgânicos que são formados por hidroxilas, ou seja, oxigênio ligado a um hidrogênio e tudo isso ligado a átomos de carbono saturados, ou seja, que só fazem ligações simples. Isso porque se fosse ligado, por exemplo, a um carbono insaturado, seria um enol, e se fosse ligado a um anel benzênico, seria um fenol. Os álcools eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidroxilas ou então a quantos átomos de carbono a hidroxila está ligada. No caso de quantidade de hidroxilas, se tiver uma hidroxila, será um monoálcool, 2 hidroxilas de álcool, e por aí vai. E no caso da ligação ao átomo de carbono, se tiver uma hidroxila ligada a um único átomo de carbono, será primário, a 2 átomos de carbono será secundário e a 3 átomos de carbono terciário. Uma coisa interessante é que a nomenclatura dos álcools ele segue a dos alcanos em prefixo e infixo. Agora o sufixo dele muda, sendo esse o ol, OL, no final da palavra. Bom, sobre os exemplos dessa classe, nós temos primeiramente o álcool etílico, o C2H6O, que também pode ser chamado de etanol ou simplesmente álcool, e ele é obtido a partir da fermentação alcoólica de açúcares. Ele pode ser utilizado na produção de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, perfumes e combustíveis. Por exemplo, eu coloquei uma bebida alcoólica que é produzida a partir do etanol. Uma coisa interessante é que o mesmo álcool que a gente bebe também é o álcool que está presente em postos de gasolina, só que na verdade a destilação dele, a retirada de substâncias tóxicas, é o que muda. Em segundo lugar, nós temos o álcool metílico, ou metanol, no qual sua fórmula molecular é CH3OH. Ele pode ser obtido por meio da reação de uma mistura de gases, destilação de madeiras ou da cana-de-açúcar. Ele é utilizado principalmente como solvente industrial, na fabricação de plásticos, no preparo de vitaminas, hormônios e em combustíveis. Na verdade, combustíveis é muito perigoso usar ele e já nós veremos o porquê. Depois de uma série de acidentes, principalmente em locais de Fórmula 1, o metanol ele foi coibido e proibido pela legislação brasileira de ser utilizado como combustível. Isso porque ele é líquido, não por isso, mas ele é líquido, inflamável, e o pior dos motivos dele ter sido cancelado foi por conta da chama invisível que ele produz. Ou seja, você não vê quando está queimando, você só descobre quando você realmente é queimado. Esse comburente ele é usado e acaba causando danos aos materiais e às pessoas, porque é uma substância extremamente inflamável e com chamas invisíveis. Ao invés desse uso, ele na verdade é utilizado como matéria-prima para formar outros produtos químicos, que por sua vez são usados na produção de, por exemplo, adesivos, pisos, revestimentos e outros, mas não como combustível por conta do seu perigo e da sua alta toxicidade. No terceiro exemplo, eu escolhi o álcool isopropílico ou isopropanol, que tem fórmula molecular C3H8O, e ele é obtido a partir da mistura da água com propeno. O seu uso ele é empregado basicamente na produção de produtos de limpeza doméstico, cosméticos e anticongelantes. Sobre o álcool bornílico ou borneol, ele tem fórmula molecular C10H18O e é obtido a partir do óleo essencial, que é extraído do tronco de uma árvore aromática ou pela redução de cânfora. O borneol oferece benefícios diretos para a saúde, como, por exemplo, a tonificação do coração, o tratamento da bronquite, tosse, resfriados e outros. Agora, a última substância escolhida, o glicerol, ou propanotriol, ele tem fórmula molecular C3H8O3 e está presente em todos os óleos e gorduras de origem animal e vegetal, sendo que óleos de coco e dendê possuem sua composição cerca de 70 a 80% de álcool. Ele também está presente nas células animais e vegetais, na membrana celular, em forma de fosfolipídio. Essa função é muito importante porque o fosfolipídio ele tem uma parte polar e outra polar, e é justamente essa camada de glicerol que permite que a membrana tenha permeabilidade seletiva
Então, sua presença nesse local é muito importante. Um pouquinho sobre o aldeído agora. O aldeído é uma função orgânica que apresenta como principal característica a presença do grupo carbonila, ou seja, C-O, e essa se localiza na extremidade da cadeia carbônica. Eles podem se apresentar sob a forma gasosa, líquida ou sólida. E os aldeídos de cadeias pequenas são solúveis em água, porque eles têm ligações de hidrogênio. Porém, conforme a cadeia vai aumentando, a polaridade também aumenta, tornando menos solúvel. Outra coisa interessante é que os aldeídos com pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono vizinho encontra-se em equilíbrio dinâmico, com um isômero determinado enol. Esse equilíbrio também é conhecido como tautomeria aldoenólica. Bom, sempre que a carbonila estiver localizada na extremidade de uma cadeia carbônica, ela vai possuir um átomo de hidrogênio ligado diretamente a ela. O grupo R, ligado ao carbono, pode ser um hidrogênio ou qualquer outro radical. O metanal e o etanal, ou seja, com um carbono ou dois carbonos da função aldeído, eles são os de menor massa molar, apresentando cheiro forte e desagradável. Porém, à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, eles passam a ter cheiros e aromas mais agradáveis. O primeiro exemplo que eu selecionei para falar é o metanal, ou formaldeído ou ainda ácido fórmico, que tem fórmula CH2O. Ele é o mais simples dos aldeídos, é um gás incolor de cheiro característico e irritante. Em solução aquosa, 40% de fórmula, ele é conhecido como formal, e a sua principal aplicação é na conservação de cadáveres ou de peças anatômicas no laboratório. Também é utilizado como desinfetante na fabricação de plásticos, até em produtos de beleza, ele também é utilizado. O outro exemplo é o propanal, ou propianaldeído, que é o C3H6O. O aldeído propiônico ele é utilizado na produção de fármacos, aromas, ácido propiônico, plásticos e outros. O terceiro exemplo é o etanal, ou aldeído acético ou ainda acetaldeído, que tem fórmula molecular C2H4O. Ele pode se apresentar na forma líquida ou gasosa, porque o seu ponto de ebulição é igual a 21 graus, ou seja, é um ponto de ebulição que permite que ele tenha essa volatilidade. Ele é usado no preparo do etanol, de ácido acético, do cloral e outros elementos. Ele também é usado como redutante de sais de prata na fabricação de espelhos. O próximo exemplo foi a vanilina, ou 3-metoxi-4-hidroxibenzono-carbaldeído, bem grande a fórmula, e ela é extraída da orquídea Vanilla planifolia e é composto do ativo da essência de baunilha. Então, essa que é utilizada em bolos, sorvetes, doces e várias outras receitas. Ela é bem utilizada na culinária. E por último, mas não menos importante, nós temos o cinamaldeído, ou aldeído cinamônico, que é formado pela fórmula molecular C9H8O. E esse composto é o que confere o odor e o sabor característico da canela, obtida do tronco da caneleira. Ela é usada principalmente como condimento e aromatizante na culinária, como por exemplo no arroz doce, também na banoffee e outros elementos. O óleo de canela também possui valor medicinal. Uma coisa interessante de perceber é que conforme foi aumentando a cadeia, como por exemplo o da vanila, que no caso é a baunilha, e o da canela, eles ficaram mais conhecidos como bom odor, bom sabor, o que é bem diferente no início, como eu havia feito uma observação antes, de que cadeias menores elas vão ter mais irritabilidade no cheiro, no sabor. Então, realmente, a gente nota essa influência de acordo com o tamanho da cadeia. Bom, agora eu vou falar sobre a acetona, que é um grupo funcional que tem característica de um carbono secundário juntamente com uma dupla ligando a um oxigênio. E esse grupo funcional é bem parecido com o aldeído, porém o aldeído tem a carbonila ligada à extremidade da cadeia. Agora eu vou falar da cetona, que também é conhecida como propanona e é o grupo funcional, é o composto mais simples desse grupo funcional. A acetona ela é um solvente para diversas aplicações da família das cetonas e ele é um líquido incolor e tem um odor bem específico. E a acetona possui ponto de ebulição de 56 e um ponto de fusão de menos 94. Nesse caso, a gente pode ver o uso dela na remoção do esmalte, que a gente utiliza a acetona. Agora a butan-2-ona, que tem também é chamada de cetona etílica e metílica ou butanona.
Ele é um produto industrial produzido e utilizado em grande quantidade. E aí, praticamente metade da produção é utilizada como solvente em algumas aplicações, como, por exemplo, tinta ou para fazer revestimento, porque ele possui um poder de evaporação muito rápido. Agora, a Zingerone, que tem esse nome aí, segundo a IUPAC, que eu não vou repetir, ela é chamada também de vanilacetona. E ela é o principal componente que dá sabor ao gengibre, o sabor doce. Dele cozido, né? A zingerone é um sólido cristalino e é moderadamente solúvel em água e solúvel em um éter também. Agora eu vou falar da testosterona, que faz parte do grupo funcional das cetonas, e é um hormônio sexual e um esteroide anabolizante. E ele é responsável pela produção de grandes partes dos tecidos reprodutores, no caso os masculinos, e também pelas características secundárias. No seu composto tem uma função mista de álcool e de uma cetona também, por isso que ele entrou nesse grupo das funções da cetona. Para finalizar o grupo das cetonas, eu vou falar sobre a acetofenona, que é utilizada para compor fragrâncias que parecem com cereja, amêndoa, jasmim, morango e também de madressilva. Não conheço, mas se assemelha com esse aroma também. Esse acetofenona, ele também é utilizado como aditivo de gomas de mascar, os famosos chicletes. Agora eu vou falar sobre o fenol, que é um composto orgânico que pode possuir uma ou mais hidroxilos, que vão ser representados pelo OH. Ele se assemelha bastante com o álcool. A diferença dele é que essa hidroxila ela precisa estar ligada diretamente ao anel aromático, então essa vai ser uma característica dela. Iniciando pelo ácido pícrico, que também tem o nome pela IUPAC de 2,4,6-trinitrofenol. Ele é um composto que vai ser utilizado tanto para pomada, no caso de queimaduras, mas também na produção de explosivos. Então, eu achei bem interessante esses dois extremos, né? Mas aí tá aqui embaixo uma fotinha dele ligada a um anel aromático, como eu tinha dito, que era característica de um fenol, com o grupo lá de uma hidroxila. Agora falando sobre a hidroquinona, que é também chamada pela IUPAC de 1,4-dihidroxibenzeno, é um dos fenóis, nesse caso é um dos fenóis porque eu encontrei outros compostos também que vão ser utilizados pelo mesmo fim, porém eu quis pegar só esse para trazer de exemplo mesmo. Então ele é um dos fenóis utilizados em tratamento contra a mancha, que é causada pela acne, pelo sol ou pelo envelhecimento mesmo. E quando você vai fazer um peeling, muita gente conhece o peeling de diamante ou peeling químico, enfim. Não sabia, mas é isso que a gente usa, basicamente, para poder fazer o tratamento de peeling. E aqui embaixo eu coloquei o desenhozinho dele, que nesse caso ele vai conter 2 hidroxilas ligadas a um anel aromático, e a fórmula química também é que tá aqui embaixo. Agora o THC, ou tetrahidrocarbinol, ele é o principal componente ativo da planta cannabis sativa. Tá certo? Acho que tá certo. Ou seja, ele é o principal responsável pelos efeitos da maconha. Então, aí eu trouxe uma fotinha e embaixo também o exemplo da hidroxila ligada a um anel aromático, que é a característica do fenol, como eu disse anteriormente. Vou falar então agora do carquejol, que também é chamado pela IUPAC de 2-eupropenil 3-metilfenol. Nesse caso, ele constitui uma planta chamada carqueja, que ela é usada em chá para poder combater muitas coisas, por exemplo, prisão de ventre, azia, gastrite. Então, ela tem várias funções e um dos seus constituintes é o carquejol, que é um fenol. Para finalizar, eu vou falar do eugenol. O nome dele da IUPAC está escrito aqui. Ele é um óleo essencial que vai estar presente em diversas espécies de vegetais. Quando eu fui procurar, na verdade, eu achei muito exemplo de fenol em vegetais. Então, eu quis trazer um exemplo, que no caso é esse eugenol. Então, ele está presente também no cravo da Índia. E ele tem sido muito falado ultimamente porque ele tem umas propriedades anti-inflamatória, antimicrobiana e neuroprotetora. Então, ela vem sendo estudada tanto pela indústria farmacêutica e também odontológica, porque eu andei pesquisando e eu vi que ela faz muito bem também
em questão da nossa arcada dentária, esse tipo de Falando coisa. dos enóis, eles são compostos orgânicos que são caracterizados pela ligação de uma hidroxila, que é o OH, a um carbono insaturado, que é o carbono que faz ligação dupla ou tripla. Tá aí a representação de um enol. O etanol, também conhecido como álcool vinílico, hidroxietano ou hidroxietileno, é um enol com fórmula química C2H3OH e é muito utilizado em perfumaria e nas indústrias alimentícias e farmacêuticas como odorizantes. Tá aí a representação da fórmula estrutural do etanol. A vitamina C, que tem fórmula química C6H8O6, apresenta duas hidroxilas ligadas a carbonos insaturados. Ela é essencial ao nosso organismo, sendo usada na hidroxilação do colágeno, que é a proteína fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, ela é um poderoso antioxidante. Alguns outros exemplos de enol são o prop-1 em 1-ol, o prop-1 em 2-ol e o but2 em 2-ol. Todos estão aí com as suas fórmulas estruturais. Por último, sobre os ácidos carboxílicos, eles são os compostos que apresentam o grupo carboxila no início ou no fim da molécula. A carboxila é representada por COOH e caracteriza a união do grupo carbonila, que é o C-O, e da hidroxila, que é o OH. Tá aí mostrando a representação de um ácido carboxílico. O ácido fórmico ou ácido metanóico tem fórmula molecular CH2O2 e é o ácido carboxílico mais simples, que está presente também na picada de formiga. O nome usual ácido fórmico está ligado à sua origem, tendo em vista que ele foi descoberto em 1500 através de uma destilação por arraste de vapor de soluções que continham formigas. A picada das formigas vermelhas causa uma dor intensa, inchaço e coceira graças à presença do ácido fórmico, que é secretado com a finalidade de ataque e defesa. Além das formigas, ele está presente nas abelhas, urtigas, pinheiros e alguns frutos. Ele possui, entre suas principais aplicações, a atuação como mordente, que é fixador de corantes em tecidos. Ele é também usado no curtimento de couro, na coagulação de látex, na produção de borracha e como desinfetante em medicina. O ácido acético, de fórmula molecular CH3COOH e nome oficial ácido etanóico, é um composto muito comum no nosso dia a dia, já que é o principal constituinte do vinagre. É por isso até que o nome do composto é ácido acético, já que deriva do latim acetum, que significa vinagre. Além de ser usado como tempero na alimentação, ele é usado na produção de acetato de vinila, de anidrido acético e cloreto de acetila, de ésteres, de acetato de celulose, de acetatos inorgânicos, entre outros. O ácido valérico ou ácido pentanoico é um ácido carboxílico de cadeia alifática saturada com fórmula molecular CH3, CH2,3, COOH. Tal como outros ácidos carboxílicos de baixo peso molecular, ele possui um odor desagradável penetrante. Valerato é o nome da sua base conjugada. Esse ácido se encontra presente na valeriana, da qual recebeu seu nome e é usado principalmente na síntese de ésteres, valeratos ou pentanoatos. Contrariamente ao ácido livre, os ésteres voláteis do ácido valérico tendem a possuir um odor agradável, e é por isso que eles são usados em perfumes e outros cosméticos. O valerato de etilo e o valerato de pentanilo são usados como aditivos na indústria alimentar devido ao seu aroma frutado.
O ácido benzoico, de fórmula molecular C6H5COOH, é um composto aromático pertencente ao grupo dos ácidos carboxílicos e ele é praticamente insolúvel em água, mas ele é solúvel em solventes orgânicos que são menos polares, como éteres, álcool e benzeno. O nome oficial desse ácido é ácido benzeno carboxílico. Ele é um composto de interesse industrial e sintético. Na indústria de alimentos, ele é muito utilizado, por exemplo, na produção de conservantes. Na indústria de materiais, ele participa do processo de obtenção do nylon. Por último, para finalizar, o ácido cítrico ou citrato de hidrogênio, de nome oficial ácido 2-hidroxi-1,2,3-propano tricarboxílico, é um ácido orgânico fraco que pode ser encontrado nos citrinos. Ele é muito usado como conservante natural, graças a seu poder antioxidante. E, além de servir como antioxidante e conservante, ele serve como um produto ecológico bastante usado na limpeza de máquinas. Ele pode ser usado também na remoção de manchas de ferrugem em objetos metálicos. É isso!